Por que que os gatos caem sempre de pé? Isso é uma discussão física, assim, porque desde Newton já era estudada essa situação e de lá para cá muitos estudos foram feitos por que os felinos caem sempre de pé. Você joga do jeito que for, joga de ponta cabeça e cai sempre de pé. E eles entendendo essa engrenagem que eles fazem, como eles fazem para manipular a física, eles fizeram outros experimentos e nasceram vários objetos que nós utilizamos hoje, só com essa experiência de olhar o gato caindo em pé. E isso é o insolucionável mistério da física, porque os gatos caem de pé. Foi assim que começou essa entrevista, e nós vamos entender então da Science Focus, a revista de ciências da BBC Gregory Gibber. Esse 2020, mas é um artigo simplesmente sensacional. Olha o gato indo de pé aqui, ó, que maravilhoso. De alguma forma ainda é um mistério para a comunidade científica como gatos conseguem cair de pé. Mas veja bem que vai ser pelos tópicos que eu passei o olho, é bem legal. Como os gatos conseguem cair sempre em pé? Esse é um quebra-cabeças que deveria ser fácil de resolver, mas tem tornado muito tempo dos físicos e ainda precisa ser excessivamente estudado. As tentativas de dar uma explicação científica a essa habilidade comumente conhecida como reflexo de endireitamento de um gato são quase tão antigas quanto o próprio estudo da física. O primeiro a publicar uma pesquisa sobre o assunto foi o cientista francês Antoine Parent, no ano de 1700. Para contextualizar, Isaac Newton ainda estava vivo na época e o grande trabalho dele, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, tinha sido publicado havia apenas 3 anos. O interesse final de Parent não era apenas entender a queda dos felinos, mas também pesquisar como os objetos grandes e pesados se movem e giram, e ao mesmo tempo caem em uma posição de equilíbrio. Olha como as coisas são boas de estudar, tudo, nada pode ser deixado de lado para estudar. Quase como uma reflexão tardia, Parent sugeriu que, assim como um objeto pesado poderia tombar para o lado, pesado para o baixo na água devido ao choque de gravidade e uma força flutuante para cima, um gato em queda livre poderia ajustar sua coluna para virar-se movendo do seu centro da gravidade sobre o centro da flutuabilidade. Olha a explicação diferente. Essa ideia está errada, uma vez que a flutuabilidade do ar é muito fraca para afetar um gato durante a queda. Mesmo assim, essa explicação e outras derivadas dela permaneceram comuns em livros populares sobre gatos durante a metade do século XIX. Olha aqui nessa foto, quem me acompanha por imagens, aqui está Isaac Newton. A comunidade física, no entanto, já havia encontrado outras explicações. No início do século XIX, havia um crescente reconhecimento de que certas propriedades fundamentais da natureza são preservadas em qualquer processo físico. Muitas pessoas estão familiarizadas com o conceito de conservação de energia. A ideia de que a energia não é criada nem destruída, mas transformada. Por exemplo, quando um carro se move, isso ocorre por conta da conversão de energia química de combustível no movimento mecânico das rodas. Quando o carro para devido à ação dos freios, o movimento se transforma em energia térmica devido ao atrito. Olha, está provado que esse fato é preservado em qualquer processo físico. Para um único objeto em movimento, o impulso é o produto de massa vezes a velocidade, e os objetos mais pesados e mais rápidos têm mais impulso do que os leves e lentos. Outra lei da conservação foi reconhecida em meados do século XIX. O princípio da conservação do movimento angular. Uma consequência imediata dessa lei é a observação de que não é possível que um objeto comece a girar sem que outro objeto gire na direção oposta, com uma mesma magnitude cinética. É muito fácil de perceber. Se você se sentar em uma cadeira com rodas de escritório e virar o corpo para a esquerda, a cadeira gira para a direita. Uma vez que a lei da conservação de energia foi reconhecida, os físicos logo determinaram que um gato simplesmente não poderia girar sobre si mesmo em queda livre, assim que começa a cair. O consenso foi de que um gato, no momento em que começa a cair, deve ter empurrado para fora sua cavidade para criar uma rotação inicial que faz aterrissar em pé. Mas essa explicação foi derrubada em 22 de outubro de 1894, na Academia Francesa de Ciências, pelo fisiologista Etienne Jules Marette. Ele apresentou uma sequência inerte de fotografias de um gato caindo, tiradas em alta velocidade, mostrando claramente que o gato começa a cair de cabeça para baixo, sem qualquer rotação, mas ainda assim consegue se virar e cair de pé. As revelações das fotografias levou o caos à sala. Um membro da academia declarou que Marley havia lhes apresentado um paradoxo científico em contradição direta com os princípios mecânicos mais elementares. Para quem nos acompanha por fotos, aqui está a imagem que o fisiologista francês apresentou lá no dia.
Onde os cientistas tinham errado? Eles sucumbiram ao ditado de que um pouco de conhecimento é algo precioso. Os físicos, tendo reconhecido recentemente a conservação do movimento angular, concentraram sua atenção no estudo de corpos rígidos rotativos, como uma roda de bicicleta ou um planeta que gira. Mas um gato, como muitos de seus parentes, está longe de ser um corpo rígido. Os gatos podem se dobrar, girar e geralmente movem várias partes de seu corpo para obter uma rotação completa, sem nenhum movimento angular. Então, como fazem para cair de pé? Olha a pergunta principal. Para ser justo, os físicos rapidamente reconheceram seu erro e propuseram vários mecanismos pelos quais um gato pode se endireitar usando várias manipulações do seu corpo. O mais importante desses mecanismos foi mostrado pelo fisiologista holandês G.G. Rademacher e da J.W. T. Becker, alguns anos depois, em 1935. Na época, a questão do endireitamento de um gato havia sido chegada a pesquisadores do cérebro. Eles queriam entender quais partes do sistema nervoso do gato controlavam este brilhante reflexo. Rademacher e Ter Bacher ajudaram a responder essas perguntas, mas durante o processo consideraram as explicações físicas insatisfatórias e decidiram construir suas próprias. Eles imaginaram o gato como se fosse dois cilindros. Se um gato se dobrar pela cintura, ele pode torcer as duas metades do corpo em direções opostas, fazendo com que seus angulares opostos se cancelem em grande parte. Quando se dobra, seu corpo é orientado em uma direção diferente, embora o gato não tenha um momento angular fixo quando começa a cair. Esse movimento, agora conhecido como o modelo dobrar e girar, para endireitar um gato, é possivelmente a manobra mais importante que esse felino realiza durante o endireitamento. Mas a pesquisa sobre a física por trás desse fenômeno não terminou aqui. Rademacher e Ter Bacher apresentaram apenas o modelo mais simples de um gato em rotação. Eles capturaram a essência do movimento, mas não todos os detalhes. O que podemos aprender com os gatos em queda? No final dos anos 1990, 1960, o Ministério voltou a gerar interesse porque a NASA, a Agência Espacial Americana, queria ensinar seus astronautas a girar em ambientes flutuantes. Desta vez, o desafio foi assumido pelos engenheiros da Universidade de Stanford, que usaram simulações de computador para redefinir o modelo dos fisiologistas. No entanto, não está claro se alguma vez os astronautas tentaram executar o movimento dobrar e girar no espaço. Hoje, as pesquisas sobre o movimento dos gatos continuam em outro campo de estudo, a robótica. Os engenheiros têm sido frequentemente inspirados pela natureza para projetar robôs melhores, e os gatos fornecem uma estratégia para fazer com que os robôs caiam de pé, minimizando os danos físicos provocados por uma queda, por exemplo. Vários protótipos de gatos robóticos foram criados, mas nenhum deles conseguiu adaptar sua queda para chegar ao chão em pé e independentemente de sua posição inicial. Então, como o gato faz isso? Parece que a resposta é bastante complicada. Embora o dobrar e girar seja a manobra mais importante, o gato usa claramente diferentes movimentos para girar a maneira mais rápida e eficiente. Embora os físicos muitas vezes busquem a solução mais simples para um problema, a natureza busca o mais eficaz, independentemente de quão complicada seja. O intuito dos físicos em procurar soluções simples ainda leva a discrepâncias. Em resposta em um artigo científico recente que apresentei sobre a matemática do reflexo dos gatos durante sua queda, um crítico argumentou que o modelo dobrar e girar deve estar errado, porque ele viu um vídeo no YouTube de um gato caindo e o animal não precisava se mover dessa forma. Os gatos são conhecidos por serem os guardiões dos segredos, e seu reflexo no endireitamento continua sendo um mistério para muitos cientistas até hoje. Olha que legal essa matéria também, né?